O grande problema que nós vamos encontrar ao falar de reino é que o reino de Deus não é o único reino nesta terra. Existe um outro reino nesta terra também, que também gostaria que nós fizéssemos parte desse reino. O apóstolo Paulo vai falar no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Neste mundo em que vivemos, existem dois reinos que disputam o mesmo palmo de terra, o coração humano. Dois reis que esperam devoção exclusiva. Dois reinos que exercem domínio total sobre os seus súditos. E o mais interessante ao falar desses dois reinos que existem, não tem como ficar neutro. Não tem como dizer assim, eu não pertenço ao reino das trevas e eu não pertenço ao reino da luz, então você morreu e não te avisaram, ou esqueceram de te enterrar. Porque não é possível ficar neutro. Ou pertencemos ao reino das trevas e vivemos uma vida em trevas com atitudes tenebrosas, ou vivemos no reino do Filho amado, vivemos nesse reino de amor, tendo nossas vidas conduzidas por Jesus Cristo. Não existe neutralidade nesses dois reinos. O que me leva a te perguntar, a qual reino você pertence? Quem que é o rei da sua vida? A que rei você presta serviço, devoção e adoração? A qual reino você faz parte? Ao reino das trevas ou ao reino do amor, o reino da luz, o reino de Jesus? Antes de você se posicionar nessa noite, antes de você dizer a que reino você pertence, eu queria falar algumas coisas para você, baseada nesse texto de Atos que nós lemos. Paulo está enfrentando aqui este problema. Paulo está diante de dois reinos. Paulo está anunciando o reino de Jesus, o reino de Deus, no meio do reino das trevas. Como nós lemos em Atos 26, Paulo está diante de um rei. Paulo está fazendo a sua defesa diante de um rei. E ele fala no versículo 6 que ele está sendo julgado, Atos 26, 6, ele está sendo julgado por conta da esperança do que Deus prometeu aos seus antepassados. Paulo está sendo julgado por suas convicções sobre o reino de Deus. Paulo está sendo julgado por convicções que transformaram a sua vida. Paulo está sendo julgado por conta de convicções que mudaram a maneira que ele vivia. Paulo reconhece, diante dessa defesa que ele está fazendo diante do rei Agripa, que um dia essas convicções estavam erradas. Nem sempre Paulo teve essas convicções que o levaram a julgamento. Teve um dia que Paulo teve uma convicção que era da maioria das pessoas. Paulo vai falar no versículo 9 e 11, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus. Paulo está preso diante do rei Agripa por conta da sua esperança e convicção de vida eterna. E ele fala, rei, nem sempre eu fui assim. Nem sempre eu tive convicções da ressurreição dos mortos. Teve um momento na minha vida que eu me opunha ao nome de Jesus. Teve um momento na minha vida em que eu perseguia pessoas. Perceba o grande risco que corremos quando nossas convicções de reino estão equivocadas. Paulo vai falar que, por conta das suas convicções erradas, ele se opunha ao nome de Jesus, ele lançou muitos justos na prisão. Paulo vai falar que por conta de que ele tinha convicções erradas sobre o reino de Deus, ele castigou muitas pessoas, ele perseguiu muitas pessoas. O que me preocupa é que convicções erradas não eram um privilégio de Paulo. Hoje em dia muitas pessoas têm convicções erradas do reino de Deus. Como eu falei, pensam que o reino de Deus é algo eterno, é algo que vai acontecer no céu, mas se esquece do reino de Deus a ser vivido nos nossos dias.
A grande responsabilidade humana é escolher a que reino quer pertencer. A grande responsabilidade humana é escolher a que rei quer servir. Porque justamente esta escolha era a escolha que determina todo o nosso caminhar. Nós fazemos a nossa oração do Pai Nosso e nós pedimos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Mas como é que a gente vive esse pedido na prática, no dia a dia? Das nossas bocas sai a expressão, venha o teu reino. Mas nossas atitudes às vezes parecem que a oração é, venha o teu reino e seja feita a minha vontade. Muitas vezes nós oramos a oração do Pai Nosso e dizemos para Deus, Deus, perdoa as minhas ofensas. Ah, mas eu não vou perdoar aquela pessoa que pisou no meu calo, ela vai ver. E aí a gente mente para Deus em oração, porque a gente ora assim, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores. Queremos o perdão de Deus, mas não estendemos esse perdão a quem nos ofende. Mentimos nessa oração. Se queremos perdão e não estamos dispostos a perdoar. Na oração do Pai Nosso nós pedimos, Deus, não nos deixe cair em tentação. Mas com algumas atitudes, com algumas decisões, nós mergulhamos dentro da tentação. Não precisa nem Deus. Deus, me livra da tentação, mas deixa que eu vou sozinho. Precisamos nos perguntar nessa noite, quando falamos venha o teu reino em oração, que reino é esse? Quem é o rei de nossas vidas? A que reino nós fazemos parte? Paulo está nesse texto diante do rei Agripa. Ele está sendo julgado por suas convicções de reino de Deus. Paulo lhe demonstra que um dia ele também tinha convicções erradas, mas aí aconteceu algo maravilhoso na vida de Paulo. Um dia, Paulo estando vivendo as suas convicções erradas, um dia Deus apareceu na vida de Paulo. Deus entrou no meio do caminho de Paulo. Versículos 12 a 15. O apóstolo Paulo fala assim, numa dessas viagens, nessas viagens em que ele estava equivocado, nessas viagens que ele tinha convicções erradas sobre o reino de Deus. Versículo 12, numa dessas viagens eu estava indo para Damasco com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. O que existe de mais belo e o que existe de mais lindo no reino de Deus, no reino dos céus, é que neste reino, no reino de Deus, o próprio rei deste trono entra na história dos seus súditos. O que existe de mais lindo no reino de Deus é que o rei deste reino conhece cada um dos seus súditos, conhece cada pensamento dos seus súditos, conhece cada intenção do coração dos seus súditos. Nós não vivemos num sistema governamental monárquico, nós vivemos num sistema... Qual sistema a gente vive? Não sei se vocês são brasileiros, mas se vocês forem brasileiros, nós vivemos num sistema presidencialista. Nós temos uma presidente, não presidenta. Nós temos uma presidente que governa o nosso país, ou pelo menos pensa que governa. Aí eu te pergunto, quantas pessoas que a nossa presidente, a nossa governante conhece? Dessa população de não sei quantos milhões de brasileiros, quantos que ela conhece pessoalmente? O rei do nosso reino conhece todos os participantes desse reino, conhece cada um dos integrantes desse reino, por nome, por idade, por peso, por fios de cabelo. Alguns é mais fácil de contar do que outros, mas por fios de cabelo e principalmente, o rei deste reino conhece as necessidades de cada participante desse reino, e não apenas conhece, como se prontifica a atender e a cuidar e a tratar de cada pessoa que faz parte deste reino. Você acredita nessa palavra?
Você acredita nessa promessa de Mateus 6,33? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você realmente acredita nisso? Se você acredita nisso, de que enquanto você busca o reino de Deus, tudo o que você precisa lhe é acrescentado, nesta noite, se você estiver buscando o reino de Deus neste lugar, saiba que Deus já está entrando com provisão na sua vida, com cuidado na sua vida, com proteção para você. Enquanto você busca o reino de Deus, Deus busca tudo aquilo que você precisa para viver. É promessa, é promessa, é promessa de Deus, é promessa deste rei, deste reino. Enquanto nós nos dedicamos a Ele de todo o coração, enquanto nós o buscamos com todas as forças de nossa alma, é um relacionamento de duas vias. Enquanto buscamos, não uma troca, mas é algo natural. Enquanto buscamos e mostramos o interesse que temos por Ele, Ele mostra o interesse que Ele tem por nós, providenciando tudo aquilo que precisamos para viver. Talvez até o dia de hoje você chegou aqui e você falava: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Mas você não tinha ideia do que você estava pedindo. Você apenas estava repetindo uma palavra, uma sentença, uma frase que você nem tinha ideia do que você estava falando. Mas se nesta noite, ao ouvir essa pregação, você entender que quando você fala venha o teu reino, que o rei deste reino é o próprio Deus, que este é o reino que está dentro de nós e que este é o reino que deve conduzir nossas vidas. Se você entender isso nessa noite, se prepare para ter as provisões da sua vida recebidas, atendidas, cuidadas pelo rei deste reino. Prepare-se, prepare-se, porque o rei deste reino sabe o que cada um dos seus súditos precisam. Nós precisamos entender nessa noite que o reino é de Deus. E no reino de Deus, a vontade que acontece é a vontade de Deus. A oração não é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a minha vontade. A oração é Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, a vontade que prevalece é a vontade de Deus, não a minha e não a sua. Paulo um dia estava equivocado nas suas convicções e graças a Deus um dia Deus entrou no meio do caminho de Paulo. Eu não sei quais são as suas convicções nesta noite sobre o reino de Deus, mas o fato é que nesta noite o rei deste reino também entra na sua história. O rei deste reino também se apresenta a você através dessa mensagem. O rei deste reino também quer fazer parte da sua vida. Assim como Paulo um dia, na sua caminhada, a sua caminhada foi interrompida porque ele teve um encontro com o rei. Nesta noite você também está sendo convidado a interromper a sua história e ter um encontro com este rei. E a vir a fazer parte deste reino. O que é que você vai fazer depois dessa noite, depois dessa mensagem? Você está no seu caminho, o seu caminho te trouxe até aqui, até esse dia, até essa igreja, até essa mensagem. Deus se colocou no meio do seu caminho. O que você vai fazer? Você vai pedir licença e vai continuar a seguir a sua vida? Ou você vai parar, como Paulo fez, e ouvir tudo o que esse rei tem para te dizer? O que você vai fazer nessa noite? Graças a Deus, na vida de Paulo, Paulo não pediu licença, não viu a luz e falou: o que é isso aqui? E deu a volta e seguiu a viagem. Paulo parou. Quando Deus entrou na história dele, quando Deus entrou no caminho dele, ele parou. E ele ouviu tudo que este rei tinha para dizer para ele. E isso mudou a vida dele.